Você já sentiu que o mundo está em uma contagem regressiva? Que cada manchete, cada tremor, cada crise é um sinal de algo maior se aproximando? E se eu te dissesse que há milênios um homem recebeu visões que desvendam o próprio destino da humanidade? Visões tão precisas, tão assustadoras e ao mesmo tempo tão cheias de esperança que mudariam para sempre a sua forma de ver o futuro? Prepare-se para desvendar os códigos de Daniel, porque o plano de Deus para o fim dos tempos está prestes a ser revelado diante dos seus olhos. O que você está prestes a descobrir vai te deixar sem fôlego e com uma certeza inabalável. Estamos vivendo os últimos capítulos da história. Olá, queridos irmãos e irmãs, amantes das histórias bíblicas e buscadores da verdade. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ecos das Parábolas, o seu refúgio de fé e conhecimento, onde desvendamos as joias escondidas nas Escrituras. É uma alegria imensa ter você aqui conosco para mais um mergulho profundo nas páginas sagradas. Hoje, vamos embarcar em uma das jornadas mais fascinantes e cruciais de toda a Bíblia, as profecias do livro de Daniel. Este livro, escrito há mais de 2 milênios, não é apenas um relato histórico, é um mapa detalhado do futuro, um convite divino para compreendermos os desígnios de Deus para a humanidade, desde os impérios antigos até os eventos que precedem a volta de Jesus. A cada dia somos bombardeados por notícias que nos deixam inquietos, por incertezas que abalam nossa paz. Guerras, desastres naturais, crises sociais, tudo parece convergir para um ponto de virada. Mas e se houvesse uma bússola, um guia que nos mostrasse o caminho em meio a essa tempestade? Daniel é essa bússola. Suas visões, repletas de simbolismos e mistérios, foram seladas por um tempo, mas hoje, mais do que nunca, elas se abrem para nós, revelando um plano divino que nos traz clareza e, acima de tudo, esperança em tempos de escuridão. Imagine um jovem judeu, exilado em uma terra estrangeira, cercado por idolatria e perigos, mas que se mantém firme em sua fé. Esse é Daniel. Deus o escolheu para ser um canal de revelações extraordinárias. Visões que desvendam a ascensão e queda de impérios, o surgimento de poderes que moldariam a história e, finalmente, o estabelecimento de um reino eterno. Não são apenas histórias antigas, são verdades vivas que nos conectam ao propósito maior de Deus para cada um de nós e para o mundo. Neste vídeo, vamos desvendar as principais profecias de Daniel, passo a passo, de forma clara e emocionante. Você vai se surpreender ao perceber como eventos históricos se alinharam perfeitamente com o que foi predito e como os sinais atuais apontam para o cumprimento das últimas revelações. Sua fé será fortalecida, sua mente será iluminada e seu coração encontrará a paz que só a certeza do plano divino pode oferecer. Então, prepare-se para uma experiência transformadora. Se você ainda não faz parte da nossa família, este é o momento. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos que edificam a alma. Deixe também nos comentários de qual país e cidade você nos assiste. É um prazer saber até onde a palavra de Deus está chegando. E, por favor, fique conosco até o final, porque cada minuto deste vídeo é uma peça essencial para você montar o quebra-cabeça do futuro e ver o plano de Deus se desenrolar diante dos seus olhos. Nossa jornada começa em um cenário de poder e mistério, a Babilônia Antiga. O rei Nabucodonosor, um dos monarcas mais poderosos da história, teve um sonho perturbador. Um sonho que o deixou inquieto, com a alma em agonia, mas que se esvaiu de sua memória ao acordar. Ele exigiu que seus sábios não apenas interpretassem um sonho, mas que também o revelassem, sob pena de morte. O desespero tomou conta do palácio, pois ninguém era capaz de tal feito. Mas em meio a essa escuridão, surge um jovem exilado, um homem de fé inabalável, Daniel. Ele, com humildade e dependência total de Deus, se propõe a desvendar o enigma real.
não por sua própria sabedoria, mas pela revelação divina. A tensão era palpável. A vida de Daniel e de todos os sábios dependia daquele momento. Daniel orou e Deus, em sua infinita misericórdia, revelou o sonho e sua interpretação. Imagine a cena: Daniel diante do rei, descrevendo cada detalhe da estátua colossal que Nabucodonosor havia visto. Uma cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e, finalmente, pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa imagem, tão vívida no sonho do rei, era na verdade um panorama profético dos grandes impérios que dominariam o mundo. A cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico, o mais rico e glorioso de sua época. Um reino de esplendor e poder inigualável, que, entretanto, seria sucedido. O peito e os braços de prata simbolizavam o Império Medo-Persa, que viria após a Babilônia. A prata, embora valiosa, é inferior ao ouro, indicando uma diminuição na glória, mas não na extensão territorial. Essa transição não foi por acaso, foi um cumprimento preciso da profecia, um sinal de que Deus estava no controle da história humana, orquestrando cada movimento dos reinos. Em seguida, o ventre e as coxas de bronze apontavam para o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. O bronze, mais resistente que a prata, mas menos nobre, representava a força militar e a expansão cultural dos gregos, que conquistariam vastas terras. A velocidade e a abrangência das conquistas de Alexandre foram surpreendentes, mas não para Deus, que já havia revelado esse detalhe a Daniel. É impressionante como a história se desenrolou exatamente como predito, mostrando a soberania divina sobre os destinos das nações. As pernas de ferro, por sua vez, simbolizavam o poderoso Império Romano. O ferro, conhecido por sua força e capacidade de esmagar, representava a dominação militar e política de Roma sobre o mundo conhecido. Este império, com sua estrutura legal e seu poderio militar, foi o mais duradouro e influente, estendendo seu domínio por séculos. A precisão da profecia, ao descrever a natureza e a força de Roma, é um testemunho irrefutável da inspiração divina do livro de Daniel, nos enchendo de admiração e reverência. E, finalmente, os pés em parte de ferro e em parte de barro representam a divisão do Império Romano em nações fragmentadas, que se misturariam, mas não se uniriam completamente. É a Europa moderna, com suas diversas nações, algumas fortes como ferro, outras frágeis como barro, constantemente buscando alianças e, ao mesmo tempo, mantendo suas identidades distintas. Essa é uma das partes mais impactantes da profecia, pois nos permite ver o cumprimento dela em nossos próprios dias, diante dos nossos olhos. Mas a visão não termina aí. Daniel viu uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, que atingiu os pés da estátua e a esmiuçou, transformando-a em pó que o vento levou. Essa pedra, que cresceu e se tornou uma grande montanha, enchendo toda a terra, representa o reino de Deus. Um reino que não é feito por mãos humanas, que não pode ser destruído por nenhum império terrestre e que prevalecerá sobre todos os outros. É a promessa da vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. Essa profecia não é apenas um relato de eventos passados. É um lembrete poderoso de que Deus tem um plano soberano para a história. Ele conhece o fim desde o princípio. Cada império que surgiu e caiu, cada nação que se elevou e foi desintegrada, tudo estava no plano divino. Isso nos traz uma segurança profunda, uma certeza de que, mesmo em meio ao caos e à incerteza do presente, há um propósito maior sendo cumprido. Pense na magnitude disso. Um jovem exilado, em uma cultura pagã, recebendo revelações que desvendam milênios de história. Isso não é obra do acaso ou da imaginação humana. É a voz de Deus ecoando através do tempo, nos chamando a atenção para seus desígnios.
Essa profecia nos convida a olhar além das manchetes diárias, a enxergar a mão de Deus agindo nos bastidores da história, preparando o caminho para o cumprimento final de suas promessas. A visão da estátua de Nabucodonosor é o alicerce para compreendermos as demais profecias de Daniel. Ela nos mostra que Deus não é um observador passivo, mas o Senhor da história, aquele que levanta e derruba reinos. E o mais emocionante é saber que após todos esses impérios humanos, o reino de Deus será estabelecido para sempre, trazendo justiça, paz e vida eterna. Essa é a esperança que sustenta nossa alma e nos impulsiona a viver com propósito. Se a estátua de Nabucodonosor nos deu um panorama geral dos impérios, a visão dos 4 animais de Daniel, registrada no capítulo 7, nos oferece um olhar mais detalhado, com um foco especial no último grande poder antes do reino de Deus. Imagine Daniel, em uma noite, vendo os 4 ventos do céu agitando o grande mar, e de repente, 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergindo das profundezas. Cada um deles uma representação vívida e assustadora de reinos que viriam a dominar o mundo. O primeiro animal era como um leão, mas com asas de águia. Enquanto Daniel observava, as asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra, posto em pé como um homem e recebeu um coração humano. Essa figura, majestosa e poderosa, representava o Império Babilônico, o mesmo império da cabeça de ouro da estátua. O leão simboliza força e majestade, e as asas de águia, a velocidade de suas conquistas. A mudança para um coração humano e a perda das asas indicam a decadência e a perda de seu poder avassalador. O segundo animal era semelhante a um urso, levantado de um lado, com 3 costelas na boca, entre os dentes, e uma voz que lhe dizia: "Levanta-te, devora muita carne." Este urso representava o Império Medo-Persa, o mesmo dos braços de prata. O fato de estar levantado de um lado indica a predominância persa sobre os medos. As 3 costelas na boca simbolizam as 3 principais conquistas desse império: Lídia, Babilônia e Egito. A imagem do urso devorador reforça a brutalidade e a expansão territorial desse poder. Em seguida, Daniel viu um animal semelhante a um leopardo, mas com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Esse animal recebeu domínio. O leopardo, conhecido por sua agilidade e velocidade, com 4 asas, representava o Império Grego de Alexandre, o Grande. A rapidez de suas conquistas foi extraordinária, e as 4 cabeças simbolizam a divisão do Império de Alexandre entre seus 4 generais após sua morte prematura. É uma imagem de poder e fragmentação, tudo conforme a profecia. Mas o 4º animal era o mais terrível e assustador de todos. Era forte, com dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava o que restava. Tinha 10 chifres. Este animal, semelhante a nenhum outro, representava o Império Romano, o mesmo das pernas de ferro. Sua força e capacidade de dominar eram incomparáveis, esmagando tudo em seu caminho. Os 10 chifres, por sua vez, simbolizam as 10 divisões do Império Romano, que deram origem às nações da Europa. Enquanto Daniel contemplava os chifres, um chifre pequeno, com olhos como de homem e uma boca que falava com grande arrogância, surgiu entre eles, arrancando 3 dos primeiros chifres. Esse chifre pequeno é uma figura profética de um poder que surgiria da Europa dividida. Um poder que falaria contra o Altíssimo e tentaria mudar os tempos e a lei. Essa é uma das partes mais complexas e importantes da profecia, pois aponta para um poder religioso-político que exerceria grande influência na história. Essa visão dos animais não é um mero conto de fadas. É uma revelação divina que nos alerta sobre a natureza dos poderes mundiais e a ascensão de um poder que se oporia a Deus.
O chifre pequeno é um lembrete de que, ao longo da história, houve e haverá forças que tentarão desviar a humanidade da verdade, que buscarão a autoridade divina para si mesmas. É um chamado à vigilância, a discernir os sinais dos tempos com sabedoria e fé inabalável. A descrição dos dentes de ferro e a capacidade de devorar e fazer em pedaços reforçam a brutalidade e a opressão que esse último poder exerceria. É um retrato sombrio, mas necessário, da realidade espiritual por trás dos bastidores da história. Essa profecia nos convida a não sermos ingênuos, a entender que há uma batalha espiritual em curso e que precisamos estar firmes na verdade de Deus. Mas apesar da descrição assustadora, a visão de Daniel não termina em desespero. Ele vê tronos sendo postos e um ancião de dias se assentando, com vestes brancas como a neve e cabelos como pura lã. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. Essa é a cena do juízo divino, onde a justiça prevalecerá e o poder do chifre pequeno será finalmente destruído. Essa transição do domínio humano para o juízo divino é um ponto crucial da profecia. Ela nos dá a certeza de que, por mais que o mal pareça prosperar por um tempo, a justiça de Deus prevalecerá. É um lembrete de que há um dia de prestação de contas e que cada ação, cada escolha, terá sua consequência. Essa verdade nos impulsiona a viver de forma justa, a buscar a santidade e a confiar plenamente na soberania de Deus. Finalmente, Daniel vê o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio, glória e um reino que não passará. Este é Jesus Cristo, o Messias, cujo reino será estabelecido para sempre. Essa é a esperança gloriosa que permeia toda a profecia. Após a ascensão e queda dos impérios, após a opressão do chifre pequeno, virá o reino de Deus, eterno e inabalável. Essa é a promessa que acende a chama da esperança em nossos corações, nos fazendo ansiar pela sua vinda. Continuando nossa jornada pelas revelações de Daniel, chegamos a uma das profecias mais impressionantes e detalhadas de toda a Bíblia, as 70 semanas registradas no capítulo 9. Imagine Daniel em profunda oração, confessando os pecados de seu povo e clamando pela misericórdia de Deus. Enquanto ele ainda falava e orava, o anjo Gabriel, o mesmo que mais tarde anunciaria o nascimento de Jesus, apareceu-lhe em voo rápido, trazendo uma mensagem de clareza e entendimento sobre o futuro de Israel e a vinda do Messias. A mensagem era direta. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Essas 70 semanas não são semanas literais de 7 dias, mas sim semanas de anos, onde cada dia profético representa um ano literal. Assim, 70 semanas equivalem a 490 anos. Essa é a chave para desvendar o tempo exato da vinda do Messias. Gabriel divide essas 70 semanas em 3 períodos distintos, 7 semanas, 62 semanas e uma semana final. As primeiras 7 semanas, ou 49 anos, seriam o tempo para a restauração e reedificação de Jerusalém com suas ruas e muros em tempos trabalhosos. Historicamente, isso se alinha com o decreto para a reconstrução de Jerusalém, emitido por Artaxerxes I, no ano 457 a.C., um marco preciso para o início dessa contagem profética. Após as 7 semanas, seguiriam 62 semanas, totalizando 434 anos. Somando os 49 anos da primeira parte, chegamos a um total de 483 anos. 7 mais 62 semanas, igual a 69 semanas. A profecia afirma que após essas 69 semanas, 483 anos, o Messias seria cortado, ou seja, seria morto e não teria nada para si. É aqui que a precisão da profecia se torna de tirar o fôlego e nos enche de reverência.
Se contarmos 483 anos, a partir do decreto de 457 a.C., chegamos ao ano 27 depois de Cristo. Lembrando que não há ano zero entre antes de Cristo e depois de Cristo. E o que aconteceu em 27 depois de Cristo? Foi exatamente o ano em que Jesus Cristo, o Messias prometido, iniciou seu ministério público, sendo batizado e ungido pelo Espírito Santo. A profecia não apenas previu a vinda do Messias, mas também o tempo exato de seu aparecimento, um testemunho inegável da inspiração divina das Escrituras. A profecia continua, afirmando que, depois das 62 semanas, o Messias será morto e já não estará. A crucificação de Jesus Cristo ocorreu por volta do ano 31 depois de Cristo, apenas alguns anos após o início de seu ministério. Essa precisão na predição da morte do Messias é um dos pontos mais fortes e emocionantes da profecia de Daniel, confirmando Jesus como o cumprimento das antigas promessas e o Salvador da humanidade. A última semana, a 70ª semana, é um período de 7 anos que ainda aguarda seu cumprimento final. A profecia diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Muitos estudiosos interpretam essa semana como um período futuro, que se iniciará com um pacto de paz e segurança e será interrompido na metade por eventos dramáticos que culminarão na grande tribulação. Essa semana final é um dos temas mais debatidos e aguardados nas profecias do fim dos tempos. Ela aponta para um tempo de intensos acontecimentos, onde a fé será provada e o plano de Deus para a redenção final se desenrolará de forma acelerada. A expectativa de que essa semana possa estar próxima nos enche de um senso de urgência e nos convida a viver com um propósito, preparados para o que virá. A profecia das 70 semanas é um pilar da fé cristã, pois demonstra a exatidão das Escrituras e a soberania de Deus sobre o tempo e os eventos. Ela nos dá a certeza de que Jesus é o Messias prometido, aquele que cumpriu a profecia ao ser cortado por nossos pecados. Essa verdade é um bálsamo para a alma, trazendo paz e segurança em meio a um mundo incerto. Saber que o plano de Deus é tão detalhado e que Ele revelou esses eventos com tanta antecedência nos enche de admiração e gratidão. As 70 semanas de Daniel não são apenas números, são a prova viva de que Deus é fiel às suas promessas e que Ele tem um propósito eterno para cada um de nós. Essa profecia nos convida a confiar plenamente em seu plano e a viver com a esperança ardente da sua volta. Retornando à visão dos 4 animais no capítulo 7 de Daniel, vamos nos aprofundar na figura enigmática e perturbadora do chifre pequeno. Como vimos, ele emerge entre os 10 chifres do 4º animal, que representa o Império Romano dividido. Mas este chifre não é um poder comum. Ele possui características únicas que o distinguem e o tornam um dos focos centrais das profecias do fim dos tempos. Sua descrição nos alerta para um poder que se levantaria para desafiar o próprio Deus. Daniel observa que este chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com grande arrogância. Os olhos simbolizam inteligência e discernimento, mas a boca que fala com arrogância revela uma natureza blasfema e pretensiosa. Isso aponta para um poder que não apenas exerceria domínio político, mas que também se arrogaria a uma autoridade espiritual, proferindo palavras que desafiam a soberania de Deus e seus atributos divinos. É um alerta para discernirmos a verdadeira autoridade. A profecia continua, afirmando que este chifre pequeno fará guerra contra os santos e os vencerá. Essa é uma das partes mais dolorosas da profecia, pois revela um período de intensa perseguição contra o povo de Deus. A história nos mostra que após a queda do Império Romano, um poder religioso-político emergiu na Europa, perseguindo aqueles que se mantinham fiéis à palavra de Deus. Milhões de vidas foram ceifadas em nome de uma falsa autoridade, um lembrete sombrio do que acontece quando o poder humano usurpa o lugar de Deus. Além disso,
O chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Isso significa que ele não apenas perseguiria fisicamente, mas também tentaria corromper a verdade divina, introduzindo doutrinas e práticas que se opõem aos mandamentos de Deus. Essa é uma tática sutil, mas devastadora, que busca minar a fé e desviar as pessoas do verdadeiro caminho. É um chamado à vigilância e ao estudo diligente das Escrituras para não sermos enganados. Um dos aspectos mais chocantes da profecia é que o chifre pequeno cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso aponta para uma tentativa de alterar os mandamentos divinos, especialmente aqueles relacionados ao tempo sagrado, como o sábado bíblico. A história novamente nos mostra como certas instituições religiosas buscaram mudar o dia de adoração e introduzir tradições humanas acima da lei de Deus. Essa é uma revelação crucial para entendermos a natureza desse poder. O período de domínio do chifre pequeno é especificado como um tempo, tempos e metade de um tempo. Na linguagem profética, um tempo significa um ano, tempos significa 2 anos e metade de um tempo significa meio ano, totalizando 3 anos e meio proféticos. Usando o princípio de que um dia profético equivale a um ano literal, isso se traduz em 1260 anos de perseguição e opressão. É um período longo e doloroso, mas com o fim determinado por Deus. A história registra um período de 1260 anos de supremacia papal, de 538 d.C. a 1798 d.C., quando o poder político do papado foi temporariamente quebrado pela Revolução Francesa. Durante esse tempo, a perseguição religiosa foi intensa e muitos fiéis foram martirizados por sua fé. A precisão dessa correspondência histórica com a profecia de Daniel é mais uma prova irrefutável da veracidade das Escrituras e da soberania de Deus sobre os eventos mundiais. Essa profecia não é para nos amedrontar, mas para nos alertar e nos fortalecer. Ela nos mostra que o mal tem um tempo limitado para agir e que Deus tem um limite para a opressão. Saber que houve um período de intensa perseguição e que ele teve um fim, nos dá esperança e nos encoraja a permanecer firmes mesmo diante das adversidades. É um lembrete de que a fidelidade a Deus sempre vale a pena. A figura do chifre pequeno nos convida a um profundo discernimento espiritual. Em um mundo onde muitas vozes se levantam com pretensão de autoridade divina, é vital que comparemos tudo com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola, a nossa luz em meio à escuridão. Essa profecia nos impulsiona a sermos estudantes diligentes das Escrituras, a fim de não sermos enganados pelas falsas doutrinas e a nos mantermos firmes na verdade. Finalmente, a profecia do chifre pequeno culmina com a promessa de que o juízo se assentará e lhe será tirado o domínio, para o consumir e o destruir até o fim. Isso significa que o poder opressor terá seu fim, e a justiça de Deus prevalecerá. É uma mensagem de esperança e triunfo para os santos, um lembrete de que, por mais que a perseguição seja intensa, Deus tem a última palavra. O reino eterno de Cristo será estabelecido, e a justiça reinará para sempre. Nossa última parada nas profecias de Daniel nos leva a uma visão crucial sobre o tempo do fim, registrada no capítulo 8, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Imagine Daniel novamente em visão, observando um carneiro com 2 chifres e um bode com um grande chifre que lutavam e dominavam. Essas figuras representavam os impérios Medo-Persa e Grego, respectivamente, e suas batalhas pelo domínio mundial. Mas o foco principal dessa visão está no que acontece depois. Após a queda do bode, Império Grego, surgem 4 chifres notáveis, representando a divisão do Império de Alexandre.
E novamente, um chifre pequeno surge de um deles, crescendo extraordinariamente em direção ao sul, ao oriente e à Terra Gloriosa. Este chifre pequeno, embora diferente do anterior, também representa um poder que se levantaria contra o príncipe do exército e contra o santuário, tirando o sacrifício contínuo e lançando por terra o lugar do seu santuário. Essa profecia nos leva a um questionamento angustiante. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam pisados o santuário e o exército? A resposta veio de um ser celestial. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa é uma das profecias mais significativas e por vezes mal compreendidas, mas que revela um evento crucial no plano de Deus para o fim dos tempos. As 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos, seguindo o princípio profético de dia por ano. A purificação do santuário é o evento central dessa profecia. No Antigo Testamento, a purificação do santuário terrestre ocorria anualmente no dia da expiação, quando os pecados do povo eram simbolicamente removidos. Essa cerimônia apontava para um juízo celestial, onde os registros dos pecados seriam examinados e finalmente apagados. Para determinar o início e o fim desse período de 2.300 anos, precisamos nos conectar novamente com a profecia das 70 semanas de Daniel 9. Lembre-se que as 70 semanas, 490 anos, foram cortadas ou determinadas das 2.300 tardes e manhãs. O ponto de partida comum para ambas as profecias é o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, dado por Artaxerxes I, em 457 a.C. Se contarmos 2.300 anos a partir de 457 a.C., chegamos ao ano de 1844 DC. O que aconteceu em 1844? Não foi a volta de Jesus como muitos esperavam na época, mas sim o início de uma fase crucial do juízo divino no santuário celestial. É o que chamamos de juízo investigativo, ou pré-advento, um momento em que os livros celestiais são abertos e as vidas dos que professam o nome de Cristo são examinadas. Essa fase do juízo não é para condenar, mas para vindicar. É para mostrar ao universo que Deus é justo e misericordioso e que suas decisões são baseadas na verdade. É um juízo que se inicia com os mortos e, posteriormente, se estende aos vivos. É um convite à reflexão profunda sobre nossa vida, nossas escolhas e nossa fidelidade a Deus. É um momento solene que nos prepara para a vinda de Jesus. A purificação do santuário celestial significa a remoção definitiva do registro do pecado. É a obra final de Cristo como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós e garantindo que aqueles que aceitam seu sacrifício e vivem em obediência sejam justificados. Essa verdade nos enche de esperança e nos impulsiona a viver uma vida de santidade, em constante comunhão com Deus. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, culminando em 1844, nos revela que estamos vivendo no tempo do fim, no período do juízo. Isso não é motivo para medo, mas para um senso de urgência e preparação. É um chamado para examinarmos nossos corações, confessarmos nossos pecados e nos entregarmos completamente a Cristo, para que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Essa profecia é um lembrete poderoso de que Deus é um Deus de ordem e justiça. Ele não apenas prediz o futuro, mas também estabelece o tempo para cada evento em seu plano. A purificação do santuário é a garantia de que o pecado será finalmente erradicado e que um novo tempo de justiça e paz será estabelecido com a volta de Jesus. É a certeza da vitória de Deus. Portanto, a visão das 2.300 tardes e manhãs é um convite divino para vivermos com seriedade e propósito. Ela nos revela que estamos no limiar dos eventos finais da história e que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca.
Que essa verdade nos inspire a buscar uma vida de consagração, a compartilhar a mensagem de esperança e a nos prepararmos para encontrar o nosso Salvador face a face. Chegamos ao fim de mais uma jornada incrível pelas profundas e emocionantes profecias do livro de Daniel. Que privilégio foi desvendar com você esses códigos divinos que nos revelam o plano soberano de Deus para a história da humanidade e para o fim dos tempos. Espero que seu coração esteja transbordando de esperança e que sua fé tenha sido profundamente fortalecida ao ver a precisão com que Deus cumpre cada uma de suas palavras. As profecias de Daniel não são apenas um conjunto de informações antigas. Elas são uma luz que ilumina nosso caminho em meio às incertezas do presente. Elas nos mostram que Deus está no controle, que Ele conhece o fim desde o princípio e que seu reino eterno e glorioso está prestes a ser estabelecido. Em um mundo de caos e desespero, essa é a âncora que sustenta nossa alma e nos dá a certeza de um futuro glorioso ao lado de nosso Salvador. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Sua presença é a maior recompensa para o nosso trabalho. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe clareza à sua mente, por favor não se esqueça de curtir este vídeo. Seu like nos ajuda muito. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal Ecos das Parábolas e ative o sininho para não perder as próximas revelações. E claro, comente abaixo de qual país e cidade você nos assiste e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem de esperança. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e que possamos nos encontrar novamente amanhã para a nossa nova oração diária. Fiquem com Deus!